Olá, amigos, muito bom dia. Damos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de iniciarmos mais este dia em Sua santa presença. E na presença do Pai, temos sim as bênçãos, temos o conforto, temos a provisão, temos a proteção, o amparo e o cuidado de nosso Deus e Pai. Está bem? Antes da gente prosseguir, deixa o like para o canal. Deixa aí o seu gostei, também inscreva-se no canal se você ainda não o fez e também aperte o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Também aí o espaço nos comentários para você colocar o nome das pessoas por quem você deseja que nós oremos. Então coloque os nomes aí e nós vamos orar por todos os nomes que você colocar. Coloque também aí de qual cidade você nos assiste, coloque aí o seu nome, o que você tem achado, quais as bênçãos que você tem recebido do Senhor. Enfim, o espaço do comentário fica a seu critério, tá bem? Olha, este é o vídeo número 3 do Filho Pródigo. Estamos extraindo da palavra de Deus o entendimento que Deus nos dá através desse texto. A parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele é um retrato perfeito do nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Então ali, o Senhor Jesus, ele faz uma comparação, por isso que é uma parábola, né? O Senhor Jesus, ele usa um exemplo de uma coisa natural, de uma situação natural aqui da terra, para explicar a verdade espiritual. Então, a parábola do filho pródigo, ela fala que um homem tinha 2 filhos, né? Um dos 2 pediu a sua herança, foi para o mundo, torrou, quebrou a cara, não é? Quebrou a fuça, vamos dizer assim, mas arrependido voltou para casa e o pai o recebeu de volta, né? Veja, eu estou aqui simplificando e resumindo a história, mas tem muita lição espiritual. Então, como esse é o terceiro vídeo, no primeiro vídeo, o que nós vimos dessa parábola? Que nós temos primeiro um pai, nós não somos bastardos, tá? Nós não estamos jogados nesse mundo aqui sem alguém que olhe por nós. Não, assim como o filho pródigo de um pai, nós também temos um pai, que é o nosso Pai Celeste. Desde quando? Desde quando aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas. No vídeo 2, nós vimos que nós temos uma herança, ou seja, tudo que Deus tem é nosso. Tudo que o Pai tem é nosso. Por quê? Porque nós merecemos? Não, nós vimos isso também no vídeo 2, né? Nós temos direito à herança porque nós nascemos na família de Deus. Assim como um filho, quando nasce numa família rica, ele passa a ter direito na herança somente porque nasceu, não porque mereceu. Assim também nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, temos direito a todas as suas promessas, a tudo que Ele tem também. Temos herança então. Hoje nós vamos ver algo que temos dado por Deus. E esse algo, ele faz toda a diferença em nossa vida. Hoje nós vamos ver que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer que você tem liberdade de escolha. É você que escolhe o caminho que você vai andar. A Bíblia, ela está repleta de passagens onde Deus nos dá o direito de escolha. Certa vez, Deus disse para o povo de Israel, você pode ler aqui nessa referência bíblica, Deus deu para Israel a escolha. Ele falou assim, olha, hoje eu coloco diante de vocês 2 caminhos, a vida e a morte, o bem e o mal. Então, escolhe, pois, ele dá uma dica, né? Escolhe a vida para que você viva, né? Mas nós podemos escolher o caminho errado se quisermos, né? Deus não vai impedir, embora ele vá se entristecer. Também nós vemos o Senhor Jesus, certa vez, lamentando sobre Jerusalém, e você pode ver esse texto nessa referência bíblica aqui, ó, o Senhor Jesus lamentando sobre Jerusalém, dizendo assim, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, assim como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Tá vendo aí, ó? Tem gente que fala que tudo já está determinado para a gente, que Deus
ele manipula a gente, né? Pessoas dizem assim, né? Que Deus ele já predestinou cada atitude nossa nessa terra. Então Deus seria um hipócrita, né? Se fosse assim mesmo, Deus seria um hipócrita de dizer que a gente pode escolher, né? Então a gente pode escolher sim, tá? Deus não determina cada passo. Deus, ele, como onisciente que ele é, ele sabe o que nós faremos, sim, mas ele deixou o direito de escolha para nós. Então, gente, o filho pródigo, diz a Bíblia, ele chegou diante do pai dele e pediu a herança dele, e o pai deu, como nós vimos aqui no vídeo passado, né? Então nós temos direito à herança e podemos pedir que Deus nos dará. Só que, olha o que aconteceu. Capítulo 15 de Lucas, versículo de número 13. Depois que o filho pediu a herança e recebeu, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, quer dizer, ele pegou a sua herança, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha o que a Bíblia diz, que ele resolveu ir embora da casa do pai. A Bíblia fala que ele foi para uma terra distante. Olha a palavra distante. Ele se distanciou do seu pai. Isso, espiritualmente falando, significa que muitos crentes, né, que são filhos de Deus, que aceitaram a Jesus e por isso são filhos de Deus, eles acabam escolhendo se distanciar de Deus, se distanciar do Pai Celeste, né? É a escolha que a pessoa faz. E como que a pessoa se distancia do Pai Celeste? Porque, a bem da verdade, nós podemos dizer que é impossível alguém se distanciar do Pai, né? Por quê? Porque Deus ele é onipresente. É uma palavra que mostra que Deus está presente em todo lugar. Como diz no Salmo, por exemplo, olha aqui, ó, onde está no Salmo que você não pode sair da presença de Deus na realidade, né? Porque Deus está em todo lugar. Então, ninguém pode se distanciar do Pai Celeste, né? Mas o sentido da palavra distanciar aqui é ficar sem comunhão, entendeu? É ficar de um modo que Deus não consiga nos abençoar, entendeu? Então, aqui no caso, o filho pródigo foi embora para uma terra distante. Hoje, muitas pessoas estão distanciadas de Deus, embora estejam dentro da igreja, não é? Porque tem pessoas dentro da igreja, isso em todas as igrejas, viu? Que estão ali de corpo presente, né? Mas o espírito, a mente, o desejo está longe de Deus, né? A cabeça está em outro lugar. Então, quando uma pessoa ela escolhe andar no pecado, por exemplo, ela simplesmente escolheu se afastar de Deus. Embora às vezes a pessoa até tente se enganar, né? Não, eu não deixei de crer em Deus. Não, não deixou mesmo. A pessoa continua crendo que Deus existe, com certeza. E a pessoa não deixa de ser filha de Deus também. Ela continua sendo filha. Só que, mesmo sendo filho e acreditando que Deus existe, a pessoa ela está distante de Deus. O pecado separa a pessoa de Deus. Então é a pessoa que escolhe. E mais outra coisa, presta bem atenção. Nunca culpe a Deus por muitas das coisas que você passa. Você fala assim, eu estou infeliz no casamento. Por que Deus fez isso comigo? E eu vou te falar, fez o quê? Deus, pastor, ele colocou um homem na minha vida. Não, não foi Deus que colocou, foi você que escolheu ficar com essa pessoa, viu? Não foi, Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele respeita a tua decisão. Por isso que a Bíblia fala que antes de uma pessoa casar, ela tem que buscar em Deus, não é? Ela tem que esperar, ela tem que ter paciência. E também quando ela encontrar alguém, ela precisa ter o tempo para que aquela pessoa mostre frutos, né? Porque se a pessoa mostra fruto ruim, filho, antes de casar, você vai mesmo assim querer casar com a pessoa, você vai dar murro em ponta de faca, entendeu? Você está vendo que a pessoa faz porcaria antes de casar e depois você escolhe casar, depois vai reclamar que Deus fez isso com você, tenha santa paciência, né? E a pessoa fala assim, mas eu pensei que Deus fosse mudar. Filho, se uma pessoa não quiser, nem Deus muda. Se fosse assim, Deus teria mudado Judas, mas Judas se perdeu, foi para o inferno, porque ele escolheu trair Jesus e não mudou, não se arrependeu, entendeu? O problema de Judas
é que ele não se arrependeu, ele não quis se arrepender, né? Se Deus pudesse mudar qualquer pessoa segundo o seu próprio desejo, ninguém se perdia, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ora, se ele não quer, então quer dizer que todo mundo deveria ser salvo, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então a pessoa tem o livre-arbítrio. Então, amigo e amiga, quando você for escolher alguém para casar, veja primeiro os frutos, veja como é que é o procedimento daquela pessoa, se aquela pessoa ama mais a Deus do que a você, se aquela pessoa não faz porcaria, se uma pessoa com quem você pretende se casar te xinga, te humilha, te maltrata, você vai ter coragem de casar com aquela pessoa? Deixa de ser besta, né? Você está, na verdade, se colocando num cativeiro. Então não reclama de Deus, é direito seu, você pode fazer o que você quiser, né? Quer casar com quem te maltrata? Quer casar com quem te despreza, com quem te trai, com quem tem vícios e não quer mudar? Problema seu, é um direito seu, é o seu livre-arbítrio. O que não pode é depois reclamar, achar que Deus ainda é culpado ou que Deus tem que mudar essa situação por causa disso, por causa daquilo, é livre-arbítrio. Agora, outra coisa que nós vemos nesse texto é que quando o jovem aqui, o filho pródigo, ele pediu a sua herança e foi embora de casa, o pai não impediu. Quer dizer, o pai daquele jovem, ele sabia que o jovem poderia se meter em encrenca, mas o pai não interferiu no livre-arbítrio daquele rapaz. Assim também o nosso Deus não vai interferir. Quando você resolver pecar, então lembra que o pecado afasta a pessoa de Deus, né? Quando você resolver pecar, é você que escolheu pecar. Não, pastor, é porque foi mais forte que eu. Não é. Quem está em Cristo, nenhum pecado é mais forte que a pessoa. Nenhum pecado é. Quando a pessoa peca é porque ela escolheu pecar, tá bom? Não tem essa de não consigo. Eu não consigo parar com o vício, eu não consigo parar com o adultério. Não, parar você consegue. É que no fundo você escolhe não parar, você não quer. Porque se quiser, filho, ninguém te impede. Já que você está em Cristo, aquele que está em você, que é o Espírito Santo, ele é poderoso, ele é maior, né, do que aquele que te tenta, que está no mundo, que é o diabo. Então, a escolha é sempre sua. É você que escolhe ficar magoado com a pessoa, é você que escolhe mentir, é você que escolhe beber, fumar. É sempre a escolha sua. É você que escolhe com quem vai casar, é você que escolhe com quem vai namorar. Né? Então, filho, eu digo para você, não escolha fazer o que é errado, escolha servir a Deus, escolha fazer o que é reto aos olhos de Deus, porque você tem livre-arbítrio, tá? Tudo o que acontece na nossa vida é devido às nossas escolhas. Todas as coisas boas ou ruins que acontecem na nossa vida são devidas às nossas escolhas. O que nós temos hoje é resultado da escolha que nós tomamos lá atrás, que nós fizemos lá atrás. E o que nós vamos receber no futuro será a escolha do que decidirmos hoje. E o que você decide hoje? A escolha é tua, livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio. Olha só, nós temos um pai, vimos isso no vídeo 1, que benção, que maravilha, né? No vídeo 2, temos uma herança, olha que maravilha. Temos um pai rico, uma herança, mas também nós temos o livre-arbítrio. Veja bem como você vai usar esse livre-arbítrio. Na Bíblia, todos os que escolheram o caminho errado se prejudicaram, se lascaram, tá? Mas aqueles que escolheram, né, que usaram o livre-arbítrio do modo correto, escolhendo fazer o que agradava a Deus, foram honrados pelo Senhor. Ok? Vamos fazer oração agora? Vamos dar graças a Deus por este grande benefício que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio, porque assim como o livre-arbítrio nos dá o direito de pecar se quisermos, né? Mas também o livre-arbítrio nos dá o direito de escolher não servir a Satanás, não obedecer ao pecado, não ir para o caminho errado, viu? Nós temos o direito de escolher Deus, de escolher o Pai, de escolher o bem, de escolher o que é reto aos olhos do Senhor. Nós temos o direito de escolher poder falar de Deus e não falar das coisas do diabo. Nós podemos escolher não cair na fofoca, né? Não dar ouvidos à fofoca, e sim dar ouvidos à verdade da palavra de Deus. Nós podemos escolher resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nós podemos escolher o que é reto. Então use o teu livre-arbítrio agora, a partir de agora. Você vai começar o dia
Você vai para o seu trabalho, não sei para onde você vai, mas escolha, usa o livre-arbítrio, escolha não brigar com as pessoas, escolha não ficar magoado, escolha não falar o que não convém, viu? Use o seu livre-arbítrio para fazer a vontade do Pai, porque Ele te dá esse direito. Vamos falar com Deus? Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos ter dado o direito de escolha. Pai, escolhemos servir a Ti, escolhemos ouvir a Ti, escolhemos fazer o que é do Teu agrado, escolhemos, Pai, fazer a Tua vontade, escolhemos a bênção e não a maldição, a vida e não a morte. Pai, ajuda essa pessoa, Pai, a tomar decisões corretas, a usar do seu livre-arbítrio, Pai, do modo correto, que essa pessoa, Pai, possa ser uma pessoa seletiva, no bom sentido da palavra, escolhendo apenas o que é bom, escolhendo apenas o que é teu, escolhendo apenas aquilo que é da tua vontade, Senhor. Que essa pessoa agora escolha ser curada, Pai. Que essa pessoa agora escolha ser liberta, que essa pessoa escolha servir ao Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa tenha os seus pensamentos iluminados para fazer a escolha certa com relação à sua vida sentimental, com relação ao seu casamento, com relação à sua família, com relação ao trabalho. Essa pessoa que precisa tomar uma decisão com relação ao trabalho, Pai, que ela escolha a coisa certa, mas tem pessoas, Pai, que querem escolher a coisa certa, só que estão em dúvida. Então, meu Pai, tira toda a dúvida e mostra para essa pessoa, Pai, a decisão correta a tomar. Também te peço, Pai, estende a tua mão para libertar essa pessoa da enfermidade, da doença, da depressão. Ajuda essa pessoa, Pai, a conseguir um trabalho, essa pessoa que te pede ajuda na vida financeira. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E pela bênção derramada, te damos graças. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amigo e amiga. Acabamos de orar. Esse foi o vídeo número 3 do Filho Pródigo, tá? Medita nisso. Tem muita lição ali para a gente aprender. Então, aprenda isso. O livre-arbítrio já foi dado para você. Então, escolha fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Escolha ficar na presença do Pai. Como eu disse, não tem como ficar longe do Pai, né? Mas tem como a gente impedir Ele de nos abençoar. É nesse sentido a distância, né? Que nós, quando escolhemos fazer o que é errado, ficamos, entre aspas, distante do Pai e Ele fica impossibilitado de nos ajudar, assim como o pai do filho pródigo também ficou impedido de ajudá-lo, tá bem? Medita nisso e Deus vai te falar muito mais ainda no seu coração, tá bem? Tenha você um excelente dia, dia de vitórias, abençoado por Deus e até a próxima.